Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. Hoje o nosso tema é Jovem, levanta-te. Aqui conosco, pastor Douglas, pastor Guilherme, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastores. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Douglas, todos os irmãos que estão assistindo conosco, uma alegria. Nós queremos dar uma saudação, enviar uma saudação aos irmãos da igreja de Manhuaçu Central, a região de Manhuaçu, que Deus abençoe. Os irmãos ali assistem esse programa. Nós tivemos a oportunidade de encontrar com alguns recentemente. Que Deus possa abençoá-los. Eu vou mandar um abraço ao diácono Sandro, que até ele é instrumentista também no grupo de louvor do Manaim. Ele disse uma coisa interessante: ele tem muitas crianças no grupo de assistência dele. Pelo que eu entendi, mais de 20 crianças. Que bênção. Então ele sempre assiste o programa para pegar algum conteúdo, alguma parte, para aplicar na reunião. Porque como tem muitos pais, ele usa ali os recursos que vêm do corpo para orientar os pais do seu grupo. Então um abraço ao companheiro. Então vamos ao nosso assunto? Vamos. Esse é o mês em que toda a obra está orando pelos jovens. Há um trabalho intenso feito pelos ministérios, pelo presbitério, voltado para os jovens, incentivando que os jovens saiam pelas ruas para evangelizar no Evangelho Sem Fronteiras, profetizando, ganhando almas para o Senhor, conteúdos que estão sendo produzidos. Então, nosso tema está dentro deste mês. Pediu o pastor Douglas para ler o texto. O texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Aqui nós vamos encontrar um momento em que Jesus estava nas suas viagens pelas cidades de Israel, e ele se aproxima de uma cidade chamada Naim. Quando Jesus chega próximo dessa cidade, ele vai chegando perto da porta da cidade, com seus discípulos, uma grande multidão que o seguia. Ele se depara com aquele quadro de uma mãe com o seu filho falecido, uma multidão em um cortejo fúnebre, tristes, chorando. E pastor Marcelo, pastor Guilherme, podemos dizer, sem esperança, né? Sem esperança. Eu acho que um ponto interessante, que imagino que deve haver muitos pais de jovens assistindo, e muitos pais que os filhos um dia vão ser jovens. Então já, o primeiro ponto que a gente pode identificar aqui, ele estava a caminho. É um processo. Ele não estava mais dentro de casa, vivo, mas ele também não tinha sido sepultado ainda. Ele estava a caminho da cova. Então aqui, o pai é capaz de identificar este momento, que o filho está a caminho, ou seja, as coisas não estão indo bem. Quer dizer, ele ainda não está no mundo, não está sepultado, já não negou o Senhor, não, mas já não está onde deveria estar. Então, porque você vê como percebe isso, o pai tem que estar atento a isso. Ele percebe como importante. Por exemplo, aqui, como era o dia do sepultamento, então, geralmente, também naqueles dias, 24 horas. Sepultamento, a pessoa morria no dia, no outro dia tinha que sepultar, porque se hoje não tem, imagina naquela época, recursos para manter o corpo, né? Então não tinha como esperar muito. Aí, no outro dia, né, Douglas e Guilherme, a cor do menino estava diferente. A aparência muda. Então você vai vendo, quer dizer, as vestes, você tem hoje também assim, né? Mas naqueles dias você tinha toda uma cerimônia, onde você colocava as vestes específicas. Então a aparência muda, as vestes mudam. Então meu filho está indo para o caminho que é meu, para a morte. Então o pai, ele nesse ponto, ele tem que ser rápido, ele tem que clamar, ele tem que buscar o Senhor. Os pais precisam ser rápidos em buscar socorro do Senhor. E ali não se via mais sinais vitais, os sinais de vida naquele corpo. E o que gera vida hoje no servo é a presença do Espírito Santo. Então você já talvez não enxerga ou não consegue mais ver o seu filho com aqueles sinais que ele tinha.
de cantar com alegria, de participar dos cultos, de ser até usado em dons espirituais, né? Que são sinais do Espírito Santo que manifestam a vida no corpo, né? Então, já não existia mais esses elementos naquele quadro que Jesus encontra e que aquela multidão com a mãe levavam ele. Então, esse quadro e esses sinais devem ser observados. Há sinais de que o Espírito Santo... Não há sinais. É preocupante. É preocupante. Nós precisamos buscar ajuda, né? E é tão importante porque quando a gente lembra de episódios semelhantes, por exemplo, haviam pessoas ao redor de Marta e Maria que não podiam fazer nada. Existiam pessoas que foram dar notícia para Jairo, Exato. que também estavam na casa de Jairo. Muito bom. E agora também mais uma multidão. Existem problemas, como o pastor colocou aqui, que são avançados, que fogem do nosso controle, né, de capacidade nossa de resolver. Exatamente. E é só agora um milagre com a presença de Jesus. E aí o que traz uma esperança a todos esses pais que vivem esse momento, porque aqui você encontra uma mãe chorando por um jovem, um choro assim, né? Perdi meu filho. Quer dizer, há muitas mães chorando, né? Os filhos começam a sair à noite, as amizades mudam. Há muitas mães chorando. E eu lembro também o texto, que é um texto que se aplica. Ouve-se uma voz de choro de Ramá. É Raquel chorando pelos seus filhos. Quantas Raquéis pode ter aqui agora, né? É Raquel chorando pelos seus filhos. Porque já não existem, já estão mortos. Aí o Senhor vai dar uma resposta poderosa. Segure o seu choro, retém suas lágrimas, porque todo o seu sofrimento vai ser recompensado. Glória a Deus, glória a Deus. Porque os seus filhos voltarão. Amém. Voltarão do cativeiro. Então, o Deus de Raquel, o Deus da viúva de Naim, porque às vezes a mãe, sabe, Guilherme e Douglas, ela se sente como essa viúva. Porque às vezes ela tem um marido, mas que no sentido espiritual não está ajudando em nada. É a viúva de marido vivo. Né? Ela está ali sofrendo pelo menino, está chorando, e está pagando um preço, e está falando. E às vezes acontece de ter um pai mais desligado. Então a viúva, aquela pessoa se sente desamparada, sozinha. E aí tem outro texto, Isaías fala assim, não digas eu sou uma desamparada, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o seu esposo. Glória a Deus, glória a Então Deus. tem alguém lutando com nossos filhos junto conosco, para essas mães que estão chorando. E nós vemos, né, a providência de Deus, porque essa mulher viúva, o seu filho, né, o seu filho único, ou seja, tudo que ela tinha, ela tinha perdido, e podia até passar pela mente dela, e qualquer um de nós, eles já estavam prestes a sair da cidade. Ou seja, o cemitério, normalmente ele era fora da cidade. Ou seja, quando Jesus chega na cidade, já está no limite, né? Assim, então, nos instantes finais, antes de entrar no momento sem volta, antes de ele ser sepultado. Ou seja, o que nós vemos? Quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, mas Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, né? Ele vem para trazer esperança, para trazer socorro. Eu até creio, pastor Marcelo, pastor Guilherme, que essa palavra do Senhor está entrando em muitos lares para trazer essa esperança para os pais. Situações que estão praticamente perdidas, né? Tem a multidão chorando, a tia chorando, a família chorando, nós já perdemos a batalha, mas Jesus está entrando com a palavra de poder nos lares para trazer vida. E olha só, o quadro que estava ali já estava todo definido para o sepultamento. Todo definido. Não tinha nenhuma esperança se não fosse Jesus que tivesse chegado ali. Mas bendito é o Senhor, como você disse, né, Douglas, que Jesus não se atrasa e Ele sempre vai ao encontro dos necessitados, de uma mãe que está chorando. Glória a Deus. E a palavra fala que Jesus teve compaixão, Jesus se compadeceu, Jesus se moveu com aquela situação ali. E hoje não é diferente. Aqueles que estão chorando, às vezes estão, Senhor, para mim não tem mais jeito, a multidão já definiu o caminho, os amigos, os familiares, não tem esperança, mas para uma mãe que está aos pés do Senhor, há a esperança de um Senhor que pode falar, não chores, né? Essa palavra foi muito no Espírito, ou seja,
esse programa, no sentido dessa palavra, está chegando na hora certa. Amém. Glória a Jesus. Porque aquele jovem, como ele estava perto da porta, ele estava a alguns passos. Mais alguns passos, ele estava fora da cidade. E talvez mais alguns passos, falta poucos passos, o filho de alguém estar fora da igreja. Mas ainda falta alguns passos, né? E a notícia boa que o Senhor está nos dando aqui agora é que Jesus está vindo. Glória a Deus. Amém. Ele está Glória a vindo. Jesus. Ele está vindo de encontro a tudo isso. Isso aí. Né? Ele está vindo de encontro a tudo isso. Ou seja, essa é uma palavra que realmente traz muita esperança. É hora de clamar. Enquanto em 3 passos, olha, é muito. Se a gente lembrar dos sacerdotes, quando foram entrar no Jordão, né, que foi a sua da desses dias, não foi nem um passo. O pé estava no ar. E o negócio não tinha aberto ainda, mas não, o Senhor prometeu, a arca está indo. Amém. A gente crê no Senhor. E a gente vê essa questão da fé na palavra que Jesus dá a ela. Porque o Senhor encontra, lógico, já vê aquele quadro, a mãe desesperada, e ele fala assim para a mãe, não chores. E só isso. Quer dizer, talvez uma lógica, a gente faria o seguinte, a gente ressuscitaria primeiro o menino, olha, você não precisa chorar mais não. Está resolvido, Está né? resolvido. Olha, o menino foi encontrado. É que todo mundo fala, você não precisa chorar mais não, porque já encontrou o menino, olha, deu tudo certo, ele está bem. Você fala depois que esse negócio que você tem algum... O senhor fala antes, menino morto. Ou então fala assim, olha, não chora não, porque eu vou lá ressuscitar e já volto. Pelo menos, não, ele não falou nada disso. Ele disse assim, mulher, não chores. Como dizendo assim, a palavra dele bastava. Porque mais importante que a frase é quem estava dizendo. Exato. Ele era a ressurreição e a vida. Eu vou te contar, se fosse uma mulher, aquela mulher mais de personalidade, teria respondido, como que eu não vou chorar? Eu vou chorar, se eu tenho direito de chorar. Meu filho está morto. Ninguém vai me proibir de chorar, não. Eu vou chorar, é do meu menino, né? Então, o senhor está dando aqui uma palavra a mães, né, a pais, não chores. Amém. Mas como meu filho ainda não voltou para a igreja? Mas é o mesmo Jesus, né? Glória a Jesus. Se vai operou aqui, vai Glória a operar. Jesus. Ele dá a palavra antes de fazer. Né? Porque quem crê, Bom. verá a glória de Deus. Você crê primeiro. E Exatamente. depois que você Muito vê, bom. Os sinais seguem os que creem, né? é os que Glória a creem. Deus. Então o Senhor já está falando, não chores, porque ninguém vai ser desamparado na presença do Glória a Senhor. Deus. Muito bom. Agora, pastor Marcelo, tem um detalhe interessante aqui, porque Jesus, depois dessa palavra para ela, ele vai e toca no esquife. Muito bom. Eu queria me concentrar aqui, fazer uma colocação no que está entre parênteses, porque fala assim, ó, e os que o levavam paravam. É possível que tenha Muito bom. famílias, né, e pais que estão vendo muitas coisas levando os seus filhos. Às vezes más amizades, vícios, Muito bom. né, pensamentos, são esses que estão levando o jovem para fora, né? Mas Jesus está tocando no esquife, Glória a Deus. vai libertar, vai operar agora, né? Para que haja uma interrupção, né? De encontro. Ele veio para impedir, para parar essa operação que leva o jovem para uma morte espiritual, né? E o jovem é muito isso, é levado. Levado. O texto Exatamente. representa muito o que é a juventude. Assim, ele estava sendo levado, o jovem é muito levado pelos amigos, pela moda, pelo momento, pelo costume que surge, pelas conversas, ele vai sendo levado, E o que Douglas falou, né, Guilherme, assim, o toque, quando ele toca, para tudo. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, porque era um cortejo fúnebre, e pessoas chorando, e, né, tinha muitas pessoas ali, mas quando ele toca, para tudo. Ou seja, o Senhor ele pode interromper o processo. Sua filha está num processo, já está a caminho, está sendo encarregado. Mas quando Jesus tocar, ele interrompe esse processo. Amém. Porque ele é todo poderoso. E há padrões, né, que o mundo impõe que, se não for o Senhor, nenhum tem poder para interromper, para quebrar aqueles padrões. Mas é um padrão que o mundo colocou, é uma situação que está imposta, mas maior do que qualquer
coisa neste mundo é o Senhor Amém. sobre todas as coisas. Então, Jesus chega e toca, porque aquele toque era necessário para fazer aquela situação ser interrompida. Primeiro ato, tocou. Jesus interrompe os padrões. Ele começa a fazer a mudança ali. Ele diz a ela: não chores, toca no esquife. Então, todo esse processo agora é o reverso. É para trazer vida, é para trazer esperança, é para voltar a ter aquele... Às vezes no lar faltava aquela harmonia, aquela comunhão, o abraço dos pais ao filho, estava frio, gelado, estava isolado, mas agora Jesus toca para que volte a ter comunhão no lar, Glória a Deus. para que volte a ter diálogo no lar, para que volte a ter aquele ambiente harmonioso de paz, porque o Senhor é aquele que dá a sua palavra, mas ele toca também. Ele tem poder para tocar no homem, né? Para tocar e tirar os obstáculos, os padrões humanos. Eu vejo o toque aqui como a experiência, porque é direto entre Jesus e o menino, e o jovem. Você vê que a fala vem depois. Jovem, levanta, porque sem experiência é muito difícil. Então aqui eu acho que até uma forma do Senhor ensinando a nós, pais, como orar. Tem que orar para ele ter experiência. Porque depois que ele tiver experiência, o que você falar, ele obedece, ele faz. Amém. Você vê que a palavra não vem antes do toque. Porque se ele dá a palavra antes do toque, o menino não ia ouvir. Não ia ter efeito nenhum. Levanta, você estava morto. Agora, um jovem, depois que ele é tocado por Jesus, Glória a Jesus. que ele tem uma experiência, ele tem outro ouvido. Glória Então, a Jesus. e essa é a fase da vida que nós, pais, não temos como obrigar a parte espiritual. Se mora lá na nossa casa ainda, tem as regras da casa e o pai que sustenta as regras tem que ser obedecidas. Mas você não tem como obrigar a servir o Senhor. Não tem como obrigar a amar a Jesus. Não tem como obrigar a buscar ao Senhor. Não tem. Aí tem que ser a experiência. Então, nós temos que orar muito por isso. Senhor, dá a experiência, porque depois a palavra vai ser ouvida e vai ser obedecida. Interessante a sequência, com que faz sentido, né? A palavra para a mãe foi de consolo. Então, assim, a palavra para os pais, né, que estão passando por isso, é esperar no Senhor, não chores, porque o Senhor vai dar uma experiência aos filhos, né? Aquele jovem que estava sendo carregado, agora ele mesmo levanta. Não foi a mãe que levantou, Muito bom. não foram Glória a os amigos que levantaram, mas foi a palavra de Jesus Glória a que o Jesus. fez levantar. É muito, muito boa essa colocação da experiência do jovem. Os jovens precisam ser marcados com a palavra de poder de Jesus. Muito bom. E você vê que eram duas multidões. Você tinha uma multidão, né, carregando o menino, a mãe no meio chorando e toda aquela coisa, a morte, a multidão que levava à morte. Uhum. Hoje existe uma multidão de situações para levar o jovem para a cova. Existe uma multidão de pessoas, de líderes, de youtubers, de influencers, de pedagogos, há uma multidão junta para matar os nossos jovens. Agora, do outro lado, tem a multidão vindo também. Amém. Glória a Deus. Que está orando, tem uma multidão de gente que está orando, que está jejuando. Você imagina esse mês, na nossa igreja, na obra, nós estamos com a multidão jejuando todo dia, madrugando, e a semana do jejum, semana da madrugada, tem uma multidão com Jesus também, Amém. Glória a Maravilha. Deus. que vai enfrentar essa que está aí, que está indo com o sentido contrário. Todos esses conceitos, preceitos, resistências. E aí, ali, na verdade, veja que interessante, né, Douglas? Ali antecipou-se o encontro do Calvário. Antecipou-se o Calvário, onde a morte e a vida se encontraram. Né? De um lado vinha a morte Exato. e do outro lado vinha o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E o leão da tribo de Judá, mais uma vez, engoliu a morte. Tragada Foi a morte. foi a morte, tragada por quem? Glória a Pelo Deus. leão da tribo de Judá. Então, as mães que estão assim, há uma multidão orando, há uma multidão clamando. Eu acho que nós podíamos fazer isso aqui agora. Amém. Muito bom. Nós podíamos Glória a encerrar Jesus. fazendo um clamor ao Senhor, como igreja, não vai ser só um pastor clamando, vamos nós clamarmos como igreja, como ministério, para que esses jovens que são
da igreja, que são filhos do Senhor, filhos da obra, filhos de mães que estão chorando, o Senhor possa tocar, porque há uma coisa aqui extraordinária aqui, lógico que está em contexto que pode ser uma inferência muito verdadeira. Ué, se ele estava indo ser sepultado, já tinha lá um coveiro esperando, não é verdade? A cova estava aberta, porque já estava tudo marcado, o coveiro estava lá, já tinha feito o buraco, e estava aguardando. Há uma cova separada para os nossos filhos. Mas naquele dia aconteceu um negócio muito extraordinário, porque se o menino ressuscitou, alguém teve que falar para o coveiro. Por certo, obviamente, né? É. Olha, cancela tudo. Mas como assim? Não vai ter sepultamento mais, não. Não. Apareceu lá o profeta da Galileia, Glória a Deus. tocou no menino, ele ressuscitou. Glória a Jesus. O sepultamento foi cancelado. E nós vamos Glória a falar Jesus. para que, em nome de Jesus, sepultamentos sejam Amém. cancelados. Glória Amém. a Jesus. Em nome de Jesus. Você pode clamar, Douglas. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, levantamos este clamor pelos filhos que se encontram nessa situação. Ó Deus, que o poder do Senhor seja manifesto nos lares e que filhos sejam ressuscitados. Amém. Que hoje, pela fé, filhos sejam entregues vivos dentro dos seus lares. E que o encerramento desta reunião, deste programa, seja como naquele dia, Glória a em grande glorificação, Amém. pela operação maravilhosa do Senhor. Ó Deus, nós clamamos pelos lares, pelos jovens, para que sejam libertos, para que sejam ressuscitados, mas que tenham uma experiência Amém. com Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo, que eles se convertam ao Senhor e assim o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Assim chegamos ao fim. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.